Bom dia, nono ano. Nós estamos aqui nesse vídeo fazendo um resumo sobre áreas do livro C4, nono ano, tá ok, gente? Vamos fazer um resumo sobre áreas, unidade 1, capítulo 1 do livro C4. Vamos rever as fórmulas das áreas. Área do quadrado. A área do quadrado é dado pela seguinte fórmula: a área é igual ao lado elevado ao quadrado. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho esse quadrado aqui, onde cada lado vale 30 centímetros. Como que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado não é lado ao quadrado? Não é 30 o lado? 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. 30 centímetros vezes 30 centímetros, 900 centímetros quadrados. A área do quadrado é dada por essa fórmula, lado ao quadrado. Vamos ver agora a área do retângulo. O retângulo, ele tem uma base e ele tem uma altura. Vamos representar a base como B e a altura H. A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Se você quiser calcular a área de qualquer superfície retangular, basta você multiplicar a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. A base é 60, a altura é 30. Como que eu calculo a área desse retângulo? Base 60 vezes 30. 30 vezes 60? 30 vezes 60, 1.800. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo é 1.800 centímetros quadrados. Então, vamos rever de novo aqui nessa imagem. Área do quadrado, lado vezes lado, o lado ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Basta multiplicar base vezes altura. Vamos lá, agora nós estamos na área de um paralelogramo. Gente, lá no paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Como é a área do paralelogramo? É igual à área do retângulo. A área do retângulo não é base vezes altura. A área do paralelogramo, aqui um paralelogramos, exemplos de paralelogramos, é base vezes altura. Essa altura que está na perpendicular. Então, vou calcular a base que no caso aqui, olha, é 5 e a altura aqui é 2, tá ok? Tá em pé aqui, 2 unidades. A área do retângulo, base vezes altura. Então, a base é 5, a altura é 2, 5 vezes 2, 10 unidades de área. Ele não falou que unidade é, então 10, 5 vezes 2, 10. Então, esse retângulo aqui tem 10 quadradinhos, unidades de área. Então, a área do paralelograma, base vezes altura. A área do paralelograma, base vezes altura. É igual à área do retângulo, tá? Base vezes altura. Ok? Vamos lá, agora vamos falar da área do triângulo. Estamos na página 9 do livro de vocês, tá ok, gente? Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é dado pela seguinte fórmula: base vezes altura dividido por 2. Observe que eu tenho um retângulo aqui, gente. Se eu dividir ele no meio, ele vai dar um triângulo. A área do retângulo não é base vezes altura? A área do retângulo, base vezes altura. Como no retângulo eu tenho dois triângulos, para achar a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 4, a base é 4, a altura é 3. 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 unidades de área. Então, esse triângulo aqui tem 6 unidades de área. Vamos ver esse exemplo aqui da página 9? Tá? Nesse passo a passo. Aqui em cima. Seja um paralelogramo de base 6 UA e altura 2. Desenhe esse paralelograma. Gente, eu tenho um paralelogramo, desenhei o paralelograma, a base é 5, a altura é 2. Aqui, olha, esse mesmo exemplo que eu tinha feito aqui em cima. 5 vezes 2, 10. 10 unidades de área. Paralelograma, área do paralelograma, base vezes altura. Área do triângulo agora, área do triângulo. Qual é a forma da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Gente, é muito importante que vocês gravem todas as áreas, tá? Área do quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo,
base vezes altura, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Nossa última área até aqui. Vamos lá, nono ano, página 13, agora, área do trapézio. O trapézio, ele é um quadrilátero que ele tem duas bases de tamanhos diferentes. O trapézio, ele é um tipo de quadrilátero que tem duas bases de tamanhos diferentes. Então, ele vai ter uma base maior aqui embaixo. Vou chamar esse B aqui de base maior. E uma base menor aqui em cima. Nesse exemplo, no caso. Como que eu acho a área do trapézio? Eu vou somar as duas bases. Base maior mais base menor. Como são duas bases, eu vou dividir por 2. Base maior mais base menor, sempre vezes quem? A altura. Então, a fórmula da área do trapézio, eu vou somar as duas bases, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Isso para calcular a área do trapézio. Olhem esse exemplo aqui, gente. Eu quero achar a área desse trapézio. Como que eu faço achar a área desse trapézio? Ele tem a base aqui maior 8, a base menor 4. Então, eu vou somar a base maior mais base menor vezes a altura, ó, 2 unidades de altura, 2. Então, como que eu faço? Base maior mais base menor. Base maior mais base menor vai dar 12. 4 mais 8, 12. Vezes a altura é 2. Sempre dividido por 2, porque eu tenho duas bases no trapézio. 12, 4 mais 8, 12. 12 vezes 2, 24. 24 dividido para 2, 12. Então, esse trapézio aqui tem 12 unidades de área, ok? Calcular a área do trapézio. Toma as duas bases e divide por 2 vezes a altura. Vamos continuar com o resumo da aula de hoje na área do losango. O losango é um quadrilátero que possui diagonais perpendiculares e todos os seus lados são iguais. São diagonais perpendiculares, porque elas se encontram formando 4 ângulos retos e tem todos os lados iguais. Vamos calcular a área do losango? O losango, nós não trabalhamos com os lados, nós vamos trabalhar com as diagonais. Para calcular a área do losango, eu pego a diagonal maior vezes a diagonal menor e divido por 2, ok? Fórmula da área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vamos lá, gente. Exemplo B. Vamos fazer aqui esse exemplo aqui, B da página 17, que também trabalha com diagonal, com do losango. Eu tenho, determine a área dessa figura, da pergunta. AC vale 15, é a diagonal maior. E BD vale 8, que é a diagonal menor. Calcule a área do losango. Então, qual é a fórmula da área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. 15 vezes 8 dividido por 2. 15 vezes 8, 120. 120 por 2, 60. Centímetros vezes centímetro, centímetro quadrado. Aproveitem e dê uma conferida na resposta da número 11 da página 17, tá ok? Pausa o vídeo e coloca essa resposta aqui no seu caderno. Então, turma, aqui na página 27 tem o para fixar. É interessante que vocês gravem todas as fórmulas. Área do quadrado, passem isso aqui para o caderno de vocês, para que vocês estudem. Área do quadrado, lado ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelograma, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Área do trapézio, base maior mais base menor dividido por 2, sempre vezes a altura. No próximo vídeo, nós vamos ver a área do círculo e a área do setor circular.